Como eu disse para vocês, né, o traço que distingue a nossa linhagem, até prova em contrário, eu acho que isso vai mudar nos próximos anos, mas não quero trazer isso aqui para vocês, porque nós teremos que falar horas e horas sobre detalhes anatômicos. O fato é que até agora, pelo menos, parece mesmo ser a bipedia que distingue a nossa linhagem. Ela aparece com quem? Ela aparece, vocês não precisam pensar nos nomes, não precisa sofrer com os nomes, deixa que eu sofro. Um tal de Sahelanthropus tichadensis, que foi encontrado no Chad, aí no final, não lembro bem, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, que está datado em 7 milhões de anos e é bípede. Por que a gente sabe que é bípede? Só encontraram o crânio. Mas o buraco occipital, por onde entra, né, melhor do que eu, vocês são morfólogos, por onde entra os nervos da coluna, né, ele está embaixo do crânio e não atrás do crânio, mostrando que essa criatura já era completamente bípede. Mas olha que interessante, sabe qual é a capacidade cerebral dele? Míseros 350 centímetros cúbicos. O chimpanzé tem 450. Então, o nosso primeiro ancestral, ele tinha uma capacidade craniana menor do que o que se encontra hoje no chimpanzé, né? O Darwin, quando pensou originalmente, a pedra está aí circulando, todo mundo segurou a pedra, não vai monopolizar a minha pedra, hein? O Darwin, quando pensou em evolução humana, ele juntou 3 coisas. E na época fazia sentido, hoje não faz mais o menor sentido. Mas também o velhinho não precisava acertar tudo, né? Que era bipedia, cérebro grande e ferramentas, 4 coisas na verdade, ferramentas e diminuição do canino, né? Ele achava que esse era o pacote que caracterizava lá os nossos primeiros ancestrais, já que hoje é assim, né? Nós somos bípedes, nós temos cérebros grandes, nós temos alta tecnologia e nós temos um canino pequeno. A má notícia é que a gente vem descobrindo que essas coisas não andaram juntas. Não andaram juntas. Então, por exemplo, você tem o bípede há 7 milhões de anos com cérebro de mexerica, 350 centímetros cúbicos, não é? Que, por outro lado, tem um canino reduzido. Mas para frente, quando você entra nos australopitecíneos, não é? Que também tem um cérebro muito pequeno, tá aí já equipara com o chimpanzé, dá uns 450 centímetros cúbicos, mas alguns voltam a ter canino grande. Cérebro grande só vai aparecer de 2 milhões de anos para cá. Então você veja, nós éramos bípedes desde 7 milhões. De 7 milhões até 2 milhões de anos, nós temos um cérebro de mexerica, não muito maior do que um cérebro de chimpanzé. Então não dá, eu não sei quem fez essa pergunta, não dá para atrelar essa coisa bonitinha, né? Bipedia, liberação das mãos. Então tinha esse conjunto harmônico, foi para o Beleléu, né? Isso começou a ir para o Beleléu no meio dos anos 70, quando se descobriu a Lucy, o Australopithecus afarensis, né? A Lucy era completamente bípede, tinha cerca de 3,5 milhões de anos e tinha um cérebro de mexerica, tá? Isso é muito interessante, porque eu entrei na putaria em 78, 79.
né? A Lucy foi descoberta em 74 e publicada em 79. Então eu peguei essa crise, né? Quando eu entrei na paleoantropologia, eu já entrei com essa crise, né? Então nós sabemos hoje que esse conjuntinho bonitinho, né? As primeiras ferramentas vão surgir, olha que coisa interessante, elas vão surgir, as primeiras ferramentas, até cerca de 3, 4 meses atrás, elas estavam datadas em 2,6 milhões de anos, né? Os primeiros representantes do gênero Homo, estão datados aí por volta de 2 milhões de anos. Então hoje nós sabemos que alguma linhagem, antigamente a gente usava a fabricação de ferramenta para definir o gênero Homo. Hoje nós sabemos que não. Teve australopitecíneos, né? Ou seja, pré-Homo, que fizeram ferramentas de pedra lascada. E agora, para surpresa total, acharam no Quênia ferramentas com 3,3 milhões de anos. Ou seja, com australopitecíneos com cérebro de mexerica. Ou seja, a gente sabe hoje que você não precisa de um nível cognitivo muito maior do que o de um chimpanzé para fabricar ferramentas de pedra, né? Então, assim, eu não quero entrar em detalhes, mas lembre-se sempre, esse conjuntinho que parecia fazer uma lógica, foi tudo por terra. Bipedia não tem nada a ver com o tamanho do cérebro, redução de canino não tem nada a ver com ferramenta, e ferramenta também não tem nada a ver com liberação. As mãos já estão liberadas há 7 milhões de anos. As primeiras ferramentas, 2,6 milhões de anos. Quiçá 3,3 milhões de anos. O homem moderno, como eu disse, surge na África há 200 mil, mas ele só sai da África há 50. Por quê? Por que tem esse delay? Porque entre 200 e 50, nós temos as mesmas capacidades cognitivas dos arcaicos. Esqueletalmente, nós somos modernos, mas cognitivamente, nós somos arcaicos. Acontece um troço aí, por volta de 50 mil anos, que a gente chama de a explosão criativa do Paleolítico Superior. Grande, né? Explosão criativa do Paleolítico Superior. Nós sabemos que só então nós passamos a ser uma espécie com capacidade simbólica. Nenhum hominíneo antes, nem nós mesmos, antes de 50 mil anos, tínhamos capacidade de representação simbólica. Esse negócio de dizer assim, eu sou um infeliz, né? De onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, esse lado existencial, não existia. Isso surge só há 50 mil anos. E isso, por alguma razão, injetou criatividade em todos os setores da vida. Aí sim nós passamos a ter um diferencial cognitivo em relação aos arcaicos. E só então nós saímos pelo mundo, né, arrasando a cara de todo mundo, porque agora a gente tem uma... É possível que só então também a fala apareceu, né? E a fala é o sistema comunicativo mais preciso que existe, né? Então, ao mesmo tempo, nós nos tornamos as criaturas infelizes que nós somos, por causa dessa bendita capacidade de atribuir significado às coisas, né? Mas, por outro lado, o que deve ter compensado isso seletivamente é que isso injetou, né, uma explosão de criatividade, inclusive em criatividade tecnológica. Okay?